Hoje a gente está gravando aqui na quinta-feira, 9 da manhã, o Soco Matinal. E o programa é dedicado a todo mundo ali que acordou. Então você que dormiu tarde ontem, acordou no meio da noite pensando, sem conseguir dormir ali, meio cansado. E aí você olha pro lado, levanta da cama, deixa sua esposa na cama, vai ali pra sacada com falta de ar, pensando, cansado. E aí, pensando como que eu vou conseguir continuar minha vida nessa incerteza? Como que eu vou abraçar os meus filhos? Como que eu vou seguir olhando no espelho sem saber o resultado da Nvidia no terceiro trimestre? E hoje aqui no Soco Matinal essa resposta será respondida aí pra vocês, pra acabar com a insônia de vocês que não dormem à noite procurando o resultado da Nvidia. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Chama, que Potter. a receita trimestral da Nvidia foi de Não fale! Até Eles o vão fim. saber daqui a pouco. Chama! Meu deputado estadual caçado. E agora vamos com quem mais? Lula faz 37 acordos com a China aí, era 34, foi para 37, né, mano? E o mercado começa também a precificar uma alta de até 0,75 pontos bips, né, de acordo com o Malheiros, Bases. da Selic aí para dezembro. Então, Você só pra encher linguiça, vamos falar a verdade. Subiu Cê- aí 0,37. Nossa, Percentual. 0,75 é muita coisa, cara. A gente vai conversar mais sobre isso. E também temos aqui, ó, Polícia Federal prendendo militares suspeitos de plano para neutralizar algumas autoridades, matando uma galera. Temos aí Bons termos que usam. Eu tava lendo as notícias. Neutralizar. Aí falou de envenenar. Não é envenenar. É causar um colapso orgânico com o uso de químicos. abater, neutralizar. Neutralizar. O colapso orgânico com o uso de químicos é muito bom. Não envenenar. É muito bom. Depende de quem vem a notícia, né? Temos aqui também a VEG, que vai investir 62 milhões para ampliar a capacidade em fábrica na China, in the China. E temos a Ucrânia, que usa primeira vez mísseis britânicos contra a Rússia. Então temos aí uma escalada no conflito, onde agora Estados Unidos, acho que o Joe Biden tá saindo, ele quer falar assim, tô saindo, não fiz nada tão relevante, Essa pica aí não vai ser minha. não vai ser minha, vamos causar uma terceirinha guerra mundial? Ô, Ucrânia, pode usar meu míssil de longo alcance aí pra atacar o território da Rússia. É isso que tá acontecendo e agora os britânicos também. Esse é o Soco Matinal, o programa aqui semanal e diário, porque tem na semana inteira e tem no dia, então é mensal também, com notícias de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro pra deixar você ainda mais inteligente do que você já é. Ao meu lado hoje eu tenho pessoas ilustres aqui que já se apresentaram, primeiramente ele, Matheus Malheiros, nosso deputado caçado. Chama. Bom dia. Pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Malheiros. Pra quem conhece, eu também sou. Hoje vestido de deputado caçado. É isso, ele tá querendo impressionar. E hoje José Jagger aqui, nosso gaúcho, que ainda é gaúcho, porque já tá, quanto tempo você tá aqui? 11 meses. 11 meses, então, gaúcho ainda, né? Bom dia, garotos. Olá, rapazes. Pra quem não sabe, a partir de um ano só a gente para de ser E gaúcho. daqui 10 anos vai ser o quê? O bom é que aqui em Goiânia, Morto, se nada nessa der saúde, então tá, né? Por isso que bebendo o que bebe, fumando o que fuma. É por isso que eu não vou comprar uma moto. Fazendo amor com suco. Fazendo amor com a tua... Chama! Então, para começar um programa de tradição, sem ofensa à genitora de alguém. E também hoje temos pessoas aqui, espectadores. Temos quem? Xandão. Diz um oi grande aí, alto. Oba! E temos também o Lucas aqui. Temos o Lucas. É o agro. É o agro. E o Lucas também, dá o seu oi, Lucas, aí pro pessoal de casa. O Lucas que hoje... não vou falar nada, não. Então, começamos aqui com os índices. Matheus Malheiros, estrala os índices, estrala, mano. No Brasil, a gente teve o Bovespa fechando numa leve alta de 0,34% a 128.197 pontos. E o IFIX leve alta aí de 0,67% a 3.318 pontos. Então, recuperando um pouco esse mercado de fundos imobiliários. Os mercados dos Estados Unidos, né, operando majoritariamente em baixa, com destaque para o Nasdaq e S&P 500 estão com uma queda mais forte por conta das ações de Nvidia, que apesar do resultado robusto, acabaram caindo mais de 5% no aftermarket e arrastaram os índices para baixo. Mercado da Ásia majoritariamente em baixa, observando as ações de tecnologia por conta dessa queda das ações da Nvidia. Mas por que a ação da Nvidia é tão relevante? Hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Passou a Apple, passou a Microsoft, é uma empresa que vale aí quase 4 trilhões de dólares. Então, se você tem um movimento de mercado com essa empresa, acaba se tornando um balizador para as demais empresas aí do setor de tecnologia e acabou arrastando esses índices para baixo. Na Europa também, mercados operando majoritariamente em baixa, aguardando, né, naturalmente dados econômicos e seguindo essa tendência de baixa nos Estados Unidos. Em relação às commodities, temos o preço de petróleo subindo,
né, fechando aí o WTI próximo de $70 e o Brent a 73,53 barril, com essa escalada das tensões entre a guerra Ucrânia e Rússia, e minério de ferro fechando a máxima de mais de uma semana na Bolsa de Dalian a aproximadamente $107. Chama. Nas moedas e criptos, a gente tem o dólar em alta de 0,36 a incríveis 5,76, euro operando também em alta de 0,24 a 6,10 e o Bitcoin beirando quase na casa dos $100.000, fechando aí a aproximadamente $98.000. É isso aí. Começamos então as notícias internacionais aqui no seu programa com o resultado da NVIDIA. Não vamos deixar para o final do programa porque a gente não gosta de enganar as pessoas. É porque no roteiro tava primeiro, É vamos verdade. ser sinceros, né? Eu só queria ter uma virtude. Eu tô com poucas, então eu preciso falar quando eu tenho. A NVIDIA... A NVIDIA divulga então a receita aí de 202 bilhões de reais, ou seja, 35,1 bilhões de dólares. Que é o correto, que é uma empresa gringa. Gringa. Então tem que falar em dólares, né? Tem que falar em dólar. Gringo. 202 é só para dar mais Ou- volume, né? 202 bilhões ou 35 bi? Ou 2 quadrilhões 345 milhões de kwanzas angolanos também. Ou mais ou menos o PIB ali de algum país. Chama. Um país relevante também, né? Não vamos falar de paizinho vagabundo, não. E agora temos que esse resultado de 35,1 bilhões está 17% superior ao mesmo o período de 3 meses atrás e, comparado com os 3 meses do ano passado, é 94% a mais. Então, o resultado do NVIDIA aí estralando lá em cima, buscando aí levantar o S&P 500, que é esse índice que mede as principais empresas da Bolsa. Então, pô, parabéns aí à NVIDIA, você que é acionista, que já está posicionado aí nessa empresa, seja aqui pela VP Capital, seja por outra corretora que seja inferior à nossa, com certeza. Parabéns aí pelo resultado. Tem, inclusive, cara, olha que loucura. Você acha que a França tem uma economia relevante? Eu nem gosto de francês. A Alemanha, então, tem uma economia relevante? Eu nem gosto também de alemão. O Japão tem uma economia relevante? Ah, os japoneses têm anime, né? O japonês tem anime, tem Attack on Titan, fica até a recomendação aí Nossa, pra você. eu assisti, foi tão bom assistir Attack on Titan esse final. Mas veja bem, Bom qual pra que é o caralho. PIB do Japão? Aproximadamente Muito 4,2 trilhões de dólares. A NVIDIA, uma empresa só dos Estados Unidos, vale aproximadamente 3,6 trilhões de dólares. Então imagina, uma empresa, o valor de mercado da NVIDIA é quase do tamanho do PIB inteiro do Japão, Que é a terceira maior economia, não? que é a terceira maior economia do mundo. Quase o tamanho da economia da Alemanha também. E maior que a França, que tem um PIB de 3 trilhões de dólares. Vale pontuar também que a NVIDIA tem um volume de negociação diário que é mais pujante do que o valor de várias empresas da nossa bolsa brasileira, gigantes da nossa bolsa brasileira. E já adendo a isso, vale a pena ressaltar que a Alemanha é menor que Mato Grosso, porque eu nasci em Mato Grosso e eu gosto muito de lá. E tem um PIB muito maior que o Mato Grosso. É. Não, mas aí também. Pô. Que comparação ruim, hein, cara? Viu? Só tamanho não é documento. É, exato. É essa a conclusão que a gente chega. É? Então a NVIDIA reportou... Galera, vamos abaixar a libido aí. Abaixa. O Xandão, abaixa a libido aí, pô. Vamos lá. Então a gente chega Mantém. aqui nesse número de incríveis 35,1 bilhões de dólares de receita em apenas um trimestre. Se for ver, uma alta de 17% comparando trimestre a trimestre. Então, cara, olha que loucura. Uma empresa que é maior, né, tem um valor de mercado maior que o PIB da França, teve um crescimento de receita de 17% em um trimestre. De um trimestre para o outro. E se for ver, na base de ano a ano, crescimento de 94% na receita. Então, se a gente for olhar aqui os números, né? A margem bruta da empresa, então você tira só o custo dos produtos que ela tem, de 75%, cai um ponto percentual trimestre a trimestre, né, dentro de uma margem de erro, margem operacional de 62% e uma margem líquida, né, de 55%, Nossa. cara. Você tá falando que a última linha tem 55%. A última linha, depois de você pagar funcionário, depois de você pagar imposto, depois de você pagar todos os seus custos, absolutamente tudo, 55% de tudo que entrou, para uma receita de 35 bilhões, sobrou para a NVIDIA. Isso aí é absurdo, cara, essa margem. Ó, se a gente fosse usar como comparação, para quem não entende muito, a última linha é o que sobra realmente no bolso dos acionistas, dos sócios e etc. Então imagina que no varejo... Você poupa, imagina você poupar aí 55% da sua renda. É isso. É a mesma isso. coisa, na pessoa física. E agora... Você tem uma noção da loucura que é isso aí. Isso mesmo. E quando você vai para outros ramos de empresa, por exemplo, pô, o varejo, a gente fala de Magazine Luiza, a gente fala da Magalu, a gente fala... Magazine Luiza e Magalu, né? Porra, aí não. E, ou por exemplo, a B2W, você vê lá uma receita que tem uma margem líquida que beira 1, 2, 3%, às vezes menos que isso. A NVIDIA tem 55%. Então, assim, além do faturamento estralar aqui em cima, a gente também tem uma margem líquida absurda. Então, parabéns, NVIDIA. E muitos segmentos da NVIDIA
tendo um crescimento forte. Claro, o principal, né, o que mais puxou em valores absolutos foi esse segmento de data center, que teve esse crescimento de 17% no trimestre a trimestre, que teve uma receita total de aproximadamente 31 bilhões de dólares. E é interessante destacar que alguns anos atrás a NVIDIA era conhecida por ser uma empresa voltada para placas de vídeo, né, para o segmento de gaming. Só que como você teve essa demanda por IA e consequentemente data center, acabou crescendo tanto que a parte de placa de vídeo games deixou de ser o main business da NVIDIA e se tornou agora uma empresa mais voltada para hardware, voltado à inteligência artificial. Mas o segmento aqui de game também tem um resultado muito forte, crescendo 14% no trimestre. E apesar de ter perdido espaço, é o segundo mercado mais relevante para a empresa, com uma receita total de 3,3 bilhões de dólares. E o maior crescimento da empresa, apesar de ser muito pequeno, foi no automotivo. Então, você tem essa parte de veículos mais elétricos, essa parte mais tecnológica, que você começa a integrar sistemas dentro do veículo, que apresentou um crescimento de 30% trimestre a trimestre, mais do que data center, mais que placa de vídeo, mais que todos os outros segmentos da empresa. Só que ainda é uma receita pequena, cerca de 400 milhões. Aí se for ver aqui nas linhas da NVIDIA, né, acabou sobrando como lucro bruto 26 bi. Então, quando você tira daí despesas operacionais, que é o que? Pesquisa e desenvolvimento, no geral, e despesas administrativas e gerais, ainda sobrou 21 bi, e depois de pagar os impostos, 19,3 bilhões de lucros líquidos, o que resultou aqui em um lucro por ação da empresa de 81 centavos, bem robusto, que superou, né, o que você tinha de expectativa por parte de alguns agentes do mercado em 6 centavos por ação. Porém, a empresa, mesmo depois desse resultado maravilhoso, com crescimento muito acelerado e margens elevadas, caiu 5% no aftermarket. Por quê? O mercado é burro. É sempre que a gente vai falando, não, o mercado não é burro, não. O mercado é eufórico. Por quê? Esperava demais da NVIDIA. Então você tinha expectativas, né, projeções de receita chegando até 41 bilhões de dólares. E uma média do que estava projetado pelos analistas de 37 bilhões de dólares. Então, apesar de ser um crescimento muito forte, o mercado esperava mais. Aquilo já estava no preço da ação, esse crescimento. E como ela não entregou o que o mercado esperava, acabou tendo essa queda. Por isso que é muito importante você tomar cuidado com o valuation das empresas, né? Então, quão caro você paga por um ativo? Pode ser uma empresa muito boa, mas se você paga muito caro, deixa de ser um negócio atrativo, né? Imagina, trazendo aqui para a nossa realidade, que você vai comprar um imóvel e ele dá um aluguel aí de 3 mil por mês. Se você compra esse imóvel por 600 mil, você está ganhando o quê? 0,5% ao mês. Agora, se você compra esse imóvel muito mais barato, consegue por 300 mil, você ganha 1% ao mês. E essa mesma lógica você pode aplicar nos investimentos. Então, quanto mais caro você paga por um ativo, menor é o retorno dele. E esse é um ponto de atenção que você tem que ter com as ações da NVIDIA, que tem um crescimento implícito já muito elevado, precificado ali na ação. É aquilo, né? O erro do afegão médio é a expectativa. Então, temos aí a NVIDIA deixando bem claro para todo mundo que hoje em dia tudo é computador. E próxima notícia internacional, que também é nacional, é o Lula aí, que faz 37 acordos com a China. Então, depois do G20, né, que aconteceu aqui no Rio, o Lula recebeu Xi Jinping, né, o presidente ali do Partido Comunista Chinês, para os mais íntimos, PCC. Ele recebeu em Brasília, assinou ali 37 atos e protocolos diferentes de comercialização bilateral, sendo um dos mais relevantes um acordo de colaboração entre a SpaceCell, empresa que quer competir ali com a própria Starlink do Elon Musk. Então, mais uma vez, a gente está vendo aí o Brasil vendendo a alma para a China, como eu e o Matheus a gente já falou no último programa, com mais alguns acordos fechados entre o Lula e a China. A empresa que o Edson acabou de citar, a SpaceCell, que quer competir com a Starlink do Musk, está cogitando um trabalho com a Telebrás com o objetivo de estudar a demanda por internet via satélite em áreas onde não é viável a fibra ótica, onde a gente sabe que aqui no Brasil estão muito presentes, principalmente nas regiões agrícolas, que às vezes não tem uma infraestrutura boa o suficiente para receber as internets. Além de que também a gente sabe o gasto que é para que a gente vá lá e coloque poste de luz, etc., que a gente sabe que é dali que vem a fibra ótica. Então seria uma ótima solução, até porque a gente vê o quanto a internet da Starlink está impactando a gente aqui no Brasil.
Por exemplo, na enchente do Rio Grande do Sul, onde ela caiu como uma luva, a Starlink, para ajudar a população em que ficou sem internet a conseguir ter o acesso a notícias e se informar. A Telebrás, para quem não sabe, é uma empresa que ela é aberta em bolsa, hoje ela é uma estatal, que ela tem um objetivo simples de oferecer aí telecomunicação e internet para a população brasileira. Hoje os números da empresa estão com ativo total de quase 4 bilhões, estão com EBITDA ali de 86 bilhões, tem uma receita líquida por ação de em torno de R$ 4,59 e uma dívida líquida negativa, embora eles tenham uma margem operacional negativa de 63%, e o ROI deles está negativo também, está um retorno sobre o capital, ou seja, quanto que a empresa rentabiliza o patrimônio que ela tem, de 19,67% negativos. Esses resultados negativos também indicam uma necessidade de modernização e maior eficiência administrativa dentro da empresa. Então a gente sabe que as empresas estatais normalmente têm um viés que elas são realmente não para gerar lucro, mas para ajudar a população como um todo, o que pode fazer com que a empresa realmente não tenha um bom desempenho financeiro. Se tratando de números, é o que a gente vê muito aqui no Brasil. Acontece que essa parceria entre a China e o Brasil com relação à internet da SpaceCell não é para agora, é para só 2026. Isso porque a SpaceCell não tem operação. Essa empresa ali que quer concorrer com a Starlink do Elon Musk tem 36 satélites em órbita, e o plano é começar uma expansão aí em 2026, depois de ter lançado 600 satélites. Para vocês terem uma noção, hoje só a Starlink tem 6 mil satélites. Ah, dá pra competir. Fez um acordo com uma empresa que nem existe ainda. Chama, parabéns. Que incrível, parabéns. Parabéns, Lula. Eu acho que dá pra gente comparar aí que é meio complicado, que tem bastante feijão e arroz ainda pra SpaceX comer, pra poder competir com a Starlink da Elon Musk, porque quando começar a operação, até lá, se fosse contar em números de hoje, caso a Starlink, por exemplo, não lançasse nenhum satélite mais no espaço, a gente teria mais ou menos 10% da empresa, ou seja, teria mais ou menos 10% da quantidade de satélites que a Starlink possui hoje em órbita. Isso lá em 2026, né? E também a gente sabe que a Starlink hoje, dentro do Brasil, ela tem 46% de participação no segmento de internet via satélite, ou seja, praticamente um monopólio aí por meio da Starlink. Vou te falar que esse número aí foi, pra mim, me surpreendeu, porque eu achei que ia ser muito mais. Eu achei que ia ser 100%. Eu achei que ia ser 100%. Quem mais que vende internet via satélite no Brasil? Pois é, eu também não tinha essa noção, mas é isso, né? E o que o Lula busca com essa parceria com a China e quer impulsionar essa questão da internet? A gente viu aí alguns conflitos entre o nosso governo Lula e também o Elon Musk, que é hoje um dos ministros lá dos Estados Unidos. Esse conflito aí foi principalmente dado também pela fala da Janja, a primeira-dama brasileira. Fuck you, Elon Musk. Ou mulher do Lula. Não tenho medo de esposa você. do Lula. E por isso que o Lula já começou a pensar em outras formas de ter essa internet via satélite que não sejam por meio do Elon Musk. É os atritos que estão acontecendo entre o Elon Musk e o STF. E também tem outra questão que o Trump hoje vai assumir agora, em dia 20 de janeiro, o governo dos Estados Unidos, a presidência. Então a gente sabe que também o Lula, antes do Trump entrar, falou algumas barbaridades aí, como que o Trump era fascista, etc. Então a gente sabe que um atrito com certeza teria. Então agora, como ele está se aliando à China, a gente está buscando outras soluções. A China, em 20 anos atrás, era o nosso 38º país parceiro em questões de contratos, etc., e comercialmente falando, e hoje a China já é o nosso principal parceiro comercial. Em menos de 20 anos saiu de 38º para o primeiro colocado. Então a gente depende bastante deles, assim como a gente também consegue ter bastantes benefícios, como também tem a questão aí que pode abalar a nossa estrutura de parceria comercial com outros países, como a União Europeia, que a gente quer ter o livre mercado, e também principalmente com os Estados Unidos, que por muito tempo foi um dos nossos principais parceiros comerciais, que pode não ser tão pujante agora essa parceria por conta também de todos os burburinhos que a gente vem vendo nos últimos meses aí. Chama. Agora vamos para as notícias nacionais. Começamos com essa notícia que tá faltando coisa na pauta aqui. Tá muito ruim, muito noticinha vagabunda. Que é o quê? O mercado começa a precificar alta aí de 0,75% da Selic em dezembro. Então o mercado financeiro, que é um ser inanimado, sem sentimento e uma conglomeração de pessoas, acha que o Banco Central vai colocar 0,75% de aumento na Selic em dezembro. O que a gente pode extrair dessa notícia, né? A grande questão é, a gente tem mais uma reunião do Copom, né? Comitê Política Monetária. Dia 11. Dia 11 de dezembro. Agora, dia 11 é um dia... O que tem dia 11? Copom? Não, tem outra coisa especial, que eu não lembro. Dia 11 é um dia especial. Dia 11 tem a baguncinha, não é? Baguncinha, dia 11 aí, ó. Você aí que é aluno da UVP e também investidor aí do canal...
assíduo espectador do canal Investidor Sardinha, a gente vai ter a nossa baguncinha aí, que é basicamente a gente junta todo mundo que a gente gosta, a gente alugou uma boate aqui, a antiga Vilão, vai botar todo mundo Tá lá zoando? dentro. Coisa boa, chama! Sabe quem que já teve na Vilão? Quem? Tu não vai adivinhar, Quem? nunca. Poitin. Quase, mas não. Te dou outra chance. O José Henrique! McGregor. Também. Outra chance, última chance de todas. Cara, O Douglas Ribeiro! se não é o Poitin, se não é o McGregor, só pode ser o Dana White. Quase. Ah. John Jones. É sério, o John Chama. Jones O esteve John lá. Jones É já sério que o John Jones esteve lá? Jones já teve na Vilão. Provavelmente. O John Jones esteve lá? Então vamos lá. Dia 11 aí teremos a baguncinha aqui por isso. E dia 11, além da baguncinha, temos um evento de menor escala, né, que menor importância no Brasil, que é a reunião do Copom. A reunião do Copom, que precifica esse aumento de 0,75 pontos percentuais, pontos base, bases, bips Sua mãe. e vários nomes que você pode chamar a taxa de juros. Então, qual que é o problema disso? Né? Por que está sendo precificado esse ritmo mais agressivo? Desancoragem das projeções de inflação. Então, consequentemente, o Bacen, para perseguir a meta de 3% com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, que é o que vocês já estão cansados de saber aqui nesse programa, tem que aumentar a taxa de juros. E como você tem essas medidas fiscais sendo insuficientes e tem essa percepção de risco por conta do mercado, os juros mais elevados vêm com uma ferramenta para você combater isso. Então o cenário interno é desafiador e o cenário externo também não colabora com a eleição do Trump, que tende a adotar uma política mais protecionista, ou seja, favorecendo o dólar e talvez mantendo os juros elevados por mais tempo nos Estados Unidos. Se a gente for ver esse contexto aqui, por exemplo, né, qual que foi o movimento que a gente teve em taxa de juros aqui no Brasil? Cerca de 6 meses atrás, né, olhando para a curva de 2 anos, então algo relativamente de curto prazo ainda, os juros, né, pré-fixados estavam em 10,34% ao ano. Aí um mês atrás estava em 10,85% e agora está em 13,42%. Então veja, em um mês, né, que você teve toda essa turbulência e vindo mais à tona esses problemas fiscais que a gente tem no Brasil, um aumento de 57 pontos base dentro das taxas oferecidas pelos títulos públicos, que vem bem em linha com as expectativas de inflação que vão ficando lá em cima. E vai até um ponto, né? De como isso acaba sendo negativo, principalmente para a população mais carente. Porque juros altos e inflação são a maior política de transferência de renda e de riqueza que pode ser feita. É um Robin Hood esquizofrênico. Exato. Não, é o Robin Hood ao contrário, né? Robin Hood reverso, porque em vez de você realocar o recurso de quem tem mais dinheiro para quem é mais necessitado, você faz justamente o contrário. A inflação corrói o poder de compra da população que é mais carente, tanto que a gente já vê vários movimentos, que nem, por exemplo, essa mobilização pelo fim da escala 6x1. Não é necessariamente que o povo está insatisfeito com a escala 6x1. Não, claro, é um dos fatores, mas esse movimento vem no contexto de que, desde o período que você teve a pandemia, que teve uma inflação muito elevada, a população viu o poder de compra sendo corroído. Então, trabalhava mais e mais, né, mantinha o mesmo ritmo de trabalho, só que com poder de compra menor. Então, você tem, por exemplo, a carne vermelha, que antes era algo básico, se tornando praticamente um artigo de luxo. Então, isso gera uma insatisfação popular muito grande que combina com esses movimentos. E vem nessa linha de que a inflação acaba corroendo o poder de compra das populações mais carentes. Então, quem é um agente superavitário, sobra dinheiro, consegue fazer o quê? Consegue pegar agora e comprar, né, títulos públicos, o Tesouro Direto pagando IPCA mais 7%. Né, uma rentabilidade real de 7% ao ano. Cara, você dobra o seu patrimônio investido em uma década sem risco de crédito. Olha que loucura. Imagina, você ter R$1 milhão, vou comprar aqui, vou emprestar meu dinheiro para o governo, dívida em moeda local, sem risco de crédito, e daqui 10 anos você vai ter 2 milhões já corrigidos pela inflação. Olha que loucura que é isso. Então, você acaba tendo essa política de renda e o governo pagando cada vez mais juros justamente para quem tem mais dinheiro por conta desse grande risco que você tem no Brasil, desse problema fiscal que a gente tem e da insegurança que o governo acaba transmitindo para os investidores. Temos aí também a outra notícia nacional, que é sobre a Polícia Federal, que prende aí militares suspeitos de um plano para neutralizar, ou seja, matar autoridades. A Polícia Federal prendeu no dia 19 de novembro de 2024 4 militares e um agente da própria Polícia Federal suspeitos de envolvimento em um plano para matar o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin
E o ministro Alexandre de Moraes. As prisões fazem parte de uma investigação que apura aí uma tentativa de golpe de Estado ocorrido em 2022, ainda na época ali da eleição, após a derrota de Bolsonaro nas eleições. O grupo, composto por militares radicais, teria elaborado um plano detalhado com características terroristas para executar essas autoridades e dar sequências a um golpe. O Geraldo Alckmin, cara. Porra. É o Geraldo, né, Deixa cara? ele lá, cara. O punhal verde e amarelo, então, Pô, quem querem liga, mano? matar as pessoas aí, Quem liga pro querem Geraldo matar o Alckmin? presidente, em meio a um contexto de mudanças fiscais e tudo mais. Acontece que agora, agora que a gente tá praticamente na política complexa aqui dentro do Brasil, com todos os gastos e tudo mais, ainda querem matar o presidente para dar mais burburinho ainda, para o pessoal lá de fora ver essas notícias aí e pensar, esse país está uma loucura, e fazendo com que a imprevisibilidade do Brasil, mais uma vez, assuste o investidor gringo, fazendo com que o investidor gringo tire o seu capital daqui, leve para o estrangeiro, e aí dólar sobe, bolsa cai, e nós tomando no centro. Isso é complicado. Chama. É uma notícia que não tem muito... É só... Na realidade, essa Porra. notícia é antiga, então É. qual que é a relevância dela agora? Cara, pode ser muito bem uma cortina de fumaça, porque esse golpe era 2022, cara. E já faz tempo que foi noticiado. E daí, do nada, você tem essa notícia trazida aí à tona com essas expectativas do Copom de aumentar a taxa de juros, déficit público, essa deterioração das relações internacionais do Brasil, guerra ali na Ucrânia. Então, você vê esse cenário muito conturbado. Fala pão e E no circo. que a gente volta a falar? Num golpe que estava sendo planejado para 2022, do nada. Fala pão e E olha circo. que coincidência também. Estourou ali pro lado dos militares e quando estourou essa notícia, conseguiram o quê? Fazer um acordo para mexer na previdência dos militares. Eu achei muito suspeito isso aí, no mínimo. Pão e circo. Pão e circo. Agora vamos para a leitura dos comentários do vídeo anterior, que foi terça-feira, porque ontem foi feriado, ninguém trabalhou, ninguém fez nada. Eu trabalhei. Nada. Eu tava o dia Nada. inteiro no escritório. Todo Tive o mundo. dia inteiro lá em casa, dormindo. Dormiu o dia inteiro, perna pra Aham. cima. Então, beleza. Isso é o Batman. Os comentários, então, vou separar aqui o do @Rafael Jazer. Salve Edson, Douglas, Manuel, vocês são brabos, continuem. O João Pedro disse, alguém esperava alguma coisa diferente do Felipe Neto? Ninguém gosta. E o Wendel Lima Rodim 5732 disse, impostos pra vocês, isenção pra mim, Felipe Neto 2024, fica aí. E o Ícaro Brasil disse, bom dia, saco matinal. E o Breno Tavares disse, posso falar? Pergunta, pode. Baita programa. Só elogio, cara. Eu só li elogio que minha... Aqui tem um bom. O Clayson disse, adiciona ao índice Brenner a música Heavy's the Crawl, do Linkin Park. Essa música nova tá top. Realmente essa música tá muito boa. Eu vi ela é boa pra caramba aí. Isso, só li elogios porque minha autoestima tá baixa, então preciso de elogio pra aparecer que o programa Quer um é melhor abraço? ainda. Vai, fala seus comentários aí. Vai. Quero ler um comentário da @Débora Dalastra, que ela falou: bom dia, senhores. Poderia tirar uma dúvida da diferença entre a Escola de Economia Austríaca e a Chicago? Obrigada. Chama. Então, Débora, tanto a Escola Austríaca quanto a Escola Chicago tendem muito para livre mercado. Então, elas são muito semelhantes nesse sentido. Só que a Escola Austríaca ela vai defender, de fato, um mercado completamente livre e sem absolutamente nenhuma intervenção do governo. Então, é muito mais focado no conhecimento disperso e na ação humana, e ela critica a manipulação da moeda. E aí que você começa a ter uma divergência entre essas duas escolas. Por quê? Apesar da Escola de Chicago ser a favor de livre mercado, de você ter um ambiente econômico competitivo, ela vai aceitar algumas intervenções, principalmente no que tange a política monetária, e vai usar métodos mais empíricos, né, alguns modelos matemáticos para conseguir ter essa análise econômica. Então, se a gente for ver para aplicação prática, na realidade, a escola austríaca é muito mais filosófica, ela defende uma linha de pensamento, enquanto a Chicago é muito mais pragmática, e por utilizar esses indicadores matemáticos consegue ter uma aplicabilidade muito maior. Inclusive, por exemplo, que nem foi feito no Chile, né, que quando você começou a ter a reestruturação econômica nesse país, que né, hoje tem uns dos melhores indicadores de desenvolvimento de economia aqui da América Latina, teve um grupo chamado de Chicago Boys, que foi o quê? Foi um grupo de economistas chilenos formados na Universidade de Chicago, que daí, orientados pelo Milton Friedman, retornaram para o Chile e depois do golpe, né, durante o regime ali do Pinochet, conduziram a política econômica do país. Então eles foram no modelo, né, muito de política neoliberal. Então fizeram privatizações, né, liberalização do comércio, várias reformas, desregulamentação. Então tiveram um mercado muito mais livre, que teve né, esse crescimento econômico no Chile, só que acabou trazendo uma desigualdade social maior e mais concentração de riqueza, que é algo que vem refletindo alguns protestos aí no Chile, alguns problemas sociais.
mas de fato acabou, né, impulsionando muito bem a economia chilena, tanto que se tornou um polo para empresas multinacionais. Então foi um exemplo aí da Escola de Chicago sendo aplicada na prática no Chile a partir da década de 70. Maravilha. Agora, começamos as notícias. Ah, não, tem comentário seu? Claro que tem, né, meu Então querido chama Edson? no comentário aí. Você me pular, quer me censurar o Edson, o Guilherme? Ah, os caras vocês tão- querem cara me tão foda. calar, é? O Igor Kucharski perguntou o que difere uma holding de um ETF. Então, uma holding, Igor, é uma empresa corporativa que tem controle sobre várias empresas dentro do mesmo meio. Enquanto o ETF é um fundo de índice negociado em bolsa que replica o índices de alguns ativos e não exerce controle direto sobre essas empresas que compõem esse índice. Por exemplo, alguns ETFs legais que podemos citar aí é o próprio Hash 11 que a gente tem aqui no Brasil, que ele replica os índices aí replica o preço das moedas, das criptomoedas. Então, é um exemplo de índice. A gente tem vários outros quais a gente trabalha aqui dentro. Tem o BNDX, que é um ETF estrangeiro que a gente sabe que ele investe diretamente em, por exemplo, rendas fixas fora dos Estados Unidos. IVVB11, Zé. Ah, IVVB11 IVVB11, você pode comprar aqui no Brasil para se expor à variação do dólar e das principais empresas. Tá do sendo S&P 500. patrocinado agora, é? Tô achando. Tá Tô sendo. brincando, o cara é bom, isso aí. É o ETF mais conhecido. É um ETF conhecido. Eu gosto do VVB11. IVVB11, legal. Eu gosto do voo. Eu gosto do nome voo. Eu gosto da minha família. Bem legal. O Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira, J4KZ, perguntou: poderiam me tirar uma dúvida quanto aos ETFs? Como funciona o valor da cota? Elas vão oscilar de acordo com a demanda do mercado, como são as ações, ou de acordo com a oscilação do indexador? Por exemplo, vou falar um pouco mais devagar, né? Tô falando muito rápido. Por exemplo, um ETF de Bitcoin, se o Bitcoin subir, ele obrigatoriamente sobe, o valor é diretamente relacionado ao valor do Bitcoin, mesmo que não haja negociações do ETF. Cara, a oscilação principal do ETF é dita assim pelo preço do ativo subjacente dentro do fundo. Por exemplo, o Bitcoin vai ser a cotação do Bitcoin. Porém, pode haver discrepâncias no preço do ETF de acordo com a demanda do mercado. Se houver muito mais compradores do ETF do que vendedores, por exemplo, é bem provável que o preço suba levemente, se tem uma discrepância do quanto que o preço do Bitcoin está negociado. E o ao contrário também é verdadeiro. Se por acaso muita gente vender o ETF, mesmo que o Bitcoin suba e não tenham compradores para o ETF para equilibrar o preço, também vai acontecer uma discrepância, só que porém para baixo. Então vai ter uma leve diferença aí. Mas o principal fator que tem essa mudança de preço é sim de acordo com o ativo, que aí os gestores do ETF compram ou vendem para pegar e deixar aquele preço lá de acordo com o que o mercado está negociando. Bom, maravilha. Majoritariamente. Mais dois comentários aqui. O MR Vitor Hidek disse: boa tarde, pessoal. Gostaria de fazer um pedido. Tentem soltar o programa mais cedo. Afinal de contas, eu gosto de assistir as notícias e fingir que sou mais inteligente no meu trabalho. Esse é o problema, cara. Se você parecer mais inteligente no seu próprio trabalho, desculpa, temos problemas técnicos aqui, você não vai conseguir fazer amigos aí no seu próprio trabalho. Esse é o grande problema aí. Então, não tente ser mais inteligente no trabalho, senão você não vai ter amigos. E o Cleverson disse: na retrospectiva minha do YouTube, o canal mais assistido foi ao VP Capital, com 1.429 minutos, cerca de 23 horas no ano de 2024. Então, parabéns aí ó, por assistir, parabéns por nada. E se depender da gente, vai ter mais uns 4, 5 minutos aí nos próximos anos também. Então é isso. Vamos agora para as notícias não tão irrelevantes, né? A gente tem aqui a VEG, que vai investir cerca de 62 milhões de dólares ali para ampliar a capacidade de fábricas na China. Descomunicado ao mercado, a VEG então informou que o plano visa atender a crescente demanda do mercado e aumentar a presença da empresa na região da China. O plano também inclui a construção de um prédio de 30 mil metros Já com acelerou, capacidade para a fabricação de motores de alta tensão, com a conclusão desta etapa prevista para 2026. Para você ter uma noção, hoje a VEG já possui 6 fábricas na China, com mais de 3 mil colaboradores, quase o tamanho E por que não tá fazendo aqui no Brasil para gerar emprego no Brasil? Quase o que eu quero dar emprego para chinês? Pô, tem 1,5 bilhão de chinês no mundo? Tá puto, mano? O cara tá puto, mano. Pistolou com a VEG. Se a VEG tivesse aqui, ele dava uma porrada na VEG, velho. Vem pagar imposto pro Brasil, gera imposto pro Brasil. A pô. VEG empregando quase 100% da população de Jaraguá do Sul, e o Mateuzinho quer falar com ele dessa. Mas também Araguá do Sul. Né? Pra quem que era Água do Sul, homem? Pô, não fala mal de Jaraguá do Sul, cara. Não fala mal de Jaraguá do Sul. E olha que interessante. Então a VEG tá com 3 mil colaboradores chineses hoje.
Vai lá, continua. Chineses, o que é quase aí o tamanho da minha cidade, né? 3 mil pessoas. 3 Quase a mil mesma cidade que eu. Qual o Então, nome da sua cidade? Independência. Manda um abraço aí pra Autoelétrica Dois Irmãos lá. Abraço pra Independência aí e pros dois irmãos. Isso, Autoelétrica lá. Autoelétrica Dois Irmãos. Sempre tem. Então aí uma boa notícia. A VEG vai estar expandindo a operação. Provavelmente agora o mercado Boa vai pra quem? O que vai mudar na vida do brasileiro? Cala a boca, mano. Você fuma. Ô, esse cara, velho. O cara tá atacado hoje. Mantém. Então é boa aí, né, cara? Sempre expandir a operação é coisa boa, ter mais fábrica, coisa arada. Aí, ó, boa notícia pra VEG. VEG, nossa Tesla brasileira. Pra ver que eu quero saber da VEG. Tem a operação em mais de 15 operações. Então, é isso aí. E é uma empresa brasileira aí que consegue ter números Dá emprego pra extraordinários. chinês. Que nasceu em Meu Deus, Jaraguá do Maria, eu Sul. vou chegar, mano, você. Ó, então é uma empresa brasileira aí, fundada aqui no Brasil, é parte da nossa história, querendo ou não, a VEG começou uma empresa pequena, hoje vende tinta, vende tanta coisa diferente, produz motores aí para boa parte das coisas que rodam no mundo, então parabéns à VEG, se E você cresce. é acionista. A empresa Cresce cresce. pra caramba. Então a próxima notícia aqui, vamos falar pro nosso menino atacado aqui, que é o Matheus Malheiros, dizendo que a Ucrânia usa mísseis britânicos aí pela primeira vez diretamente contra o território russo. Então, a Ucrânia usando os mísseis britânicos Storm Shadow para atacar os militares dentro da Rússia. Então, esse contexto vem, né, do Reino Unido liberando o uso desse armamento de longo alcance, depois da Rússia enviar os coitados dos norte-coreanos. Os caras, assim, sofrendo no país, sem ter o que comer direito, saíram de lá para quê? Para morrer na guerra, na Rússia, numa guerra que não é nem deles. Então isso aí foi visto como uma escalada das tensões do conflito, né? Então, isso também ocorreu depois da Ucrânia utilizar os mísseis também fornecidos pelos Estados Unidos. Então, utilizando armamentos mais tecnológicos mesmo fornecidos pela OTAN. Então, essa intensificação dos ataques vem no contexto que você está tendo uma pressão política e militar muito maior envolvendo esse conflito. Tá, apesar do Kremlin ter se mostrado disponível para negociar um possível cessar-fogo com a Ucrânia, ao mesmo tempo você teve a Rússia atualizando sua doutrina nuclear, o que abre um pouco mais de margem para poder usar armamentos nucleares ou fazer testes nucleares, né, no movimento dissuasivo. E qual que é o problema dessa situação? Por que ela é tão delicada, né? Isso aí vem desde 1949, quando você teve a criação da OTAN, até mesmo antes, na época da União Soviética. Por quê? A Ucrânia era parte ali do que se tornou a União Soviética e tiveram muitos problemas quando Stalin assumiu o poder. Você teve muitos alimentos ali ucranianos sendo confiscados, o pessoal não podia sair do país, isso era enxergado como ato de traição e a pessoa poderia ser morta. Então a relação Ucrânia e União Soviética e Rússia ali no caso, né, e todos esses países formando a União Soviética, já era conturbada. E daí em 1955, né, pós-criação da OTAN, durante o período de Guerra Fria, teve o Pacto de Varsóvia, que era a União Soviética mais os Estados satélites, que a gente costuma chamar, que são aqueles países do leste europeu. Porém, depois que você teve a dissolução desse pacto da União Soviética, na década de 90, a OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é essa aliança militar coordenada pelos Estados Unidos, começou a se expandir para o leste europeu e chegar cada vez mais perto, que a gente chama ali daquela cortina de ferro, né, que são aqueles países satélites da então União Soviética. Então, quando você tem essa expansão, países como Polônia, República Tcheca, Hungria, Bulgária, Romênia, Eslováquia, Estônia, Letônia, Lituânia, Albânia e Croácia, que faziam parte desse pacto, ou seja, lá na década de 50, 60, 70, eram aliados da União Soviética, passaram a se tornar membros da OTAN, aliados dos Estados Unidos. E a Rússia enxerga isso como uma ameaça à sua própria segurança. O que, sendo sincero, do ponto de vista russo, faz sentido, porque você ainda tem essa rivalidade. Não, e outra, quando a gente olha para a Rússia tem um território muito grande, né? A gente tá falando de um território ali extremamente grande. O país mais extenso do mundo. Só que Moscou, a gente tá falando de Volgogrado, que agora não é mais Volgogrado, todas essas cidades aqui, ó, elas ficam muito no leste, ou no oeste, né, da Rússia. Ou seja, se a OTAN chega até a Finlândia, se a OTAN chega até a Ucrânia, como era antes da guerra, tinha ali conversas, a OTAN tá a poucos metros ali da capital russa. Então, Exato, a OTAN já faz fronteira, na realidade, com a Rússia. Inclusive, a Finlândia começou a distribuir para os cidadãos manuais de guerra, como sobreviver à crise, como você estoca alimento, como ter acesso à água, o que fazer, né, onde que você se esconde se tiver uma guerra. Então, vários países já da OTAN estão conscientizando a população, de fato, sobre uma guerra. E até a própria Ucrânia, que foi ali uma gota da água ali para a Rússia, porque a Ucrânia também era cogitada de entrar na OTAN. E daí teve uma regra que nenhum país que está em guerra pode ingressar na OTAN, então tem que estar no período de paz.
Aí pra Ucrânia entrar, o que faz? Começa uma guerra com a Ucrânia, pronto, resolve a situação. Eles não podem adentrar na Se aliança. a gente fosse resumir de maneira bem simples como funciona esse pacto de não agressão ali da OTAN, significa que cada país que está lá dentro do pacto, né, da OTAN, se ele for agredido por um país externo, todos os países têm que se juntar para ir lá defender. Ponto. Só que se um país já está sendo agredido, ele não pode entrar, porque aí todo mundo já deveria entrar atirando. Ia puxar e arrastar a organização inteira pra uma guerra. Imagina que você está num posto de gasolina à noite, e aí o Godoy, como já aconteceu, foi lá e derrubou uma moto, empurrando todo mundo que estava presente. O Godoy era nosso amigo, caso houvesse, ele já estava na nossa OTAN, caso houvesse ali uma agressão contra o Godoy, todo mundo ia agredir quem agrediu o Godoy. Ponto. Mas se ele não fosse amigo, por que a gente ia entrar no lá meio? para tentar defender? Então é isso, se você vê alguém brigando, não entre, deixa apanhar. Essa é a questão. Hoje, para finalizar então, a gente vai para um recado final aqui com o nosso querido Xandão. Xandão, recado final. É isso aí, esse foi o Soco Matinal. Chama. A melhor forma de quebrar a timidez é participar de um podcast. Chama. E estamos aqui para isso. Olhar para aquela câmera? Então, perfeito. Bom, eu tenho que falar uma coisa muito importante para vocês. E com certeza mais importante que todos os temas que falaram aqui. Ô, louco. Todo mundo tem um sonho, né? De ser um grande astro do rock. Então a minha dica para hoje é um site chamado Virtual Drumming, onde você vai poder realizar o seu sonho de ser um baterista profissional. Então fica aí a dica. E é isso. Vai bater com o pau. É isso. Baixa essa libido Pau aí, não. virtual. Nossa, não. Não é, Silveira.